Jeremias 29 é a passagem que vamos ler nessa noite. Jeremias capítulo 29. E nós vamos ler a partir do verso 1. Jeremias 29. Vamos ler a partir do verso 1, que diz assim, Jeremias 29, a partir do 1. Estas são as palavras da carta que o profeta Jeremias enviou de Jerusalém ao restante dos anciãos dentre os exilados, como também aos sacerdotes, aos profetas e a todo o povo que Nabucodonosor havia deportado de Jerusalém para a Babilônia. Isso se deu depois que o rei Joaquim, a rainha mãe, os funcionários do palácio, os chefes de Judá e Jerusalém, os carpinteiros e os artífices haviam saído de Jerusalém para o exílio. A carta foi enviada por intermédio de Elasa, filho de Safã, e de Gemarias, filho de Ilquias, os quais Zedequias, rei de Judá, enviara a Nabucodonosor, rei da Babilônia. A carta dizia: assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel, a todos os que estão no exílio, aos quais deportei de Jerusalém para a Babilônia: edificai casas e habitai nelas, plantai pomares e comei do seu fruto, casai-vos com mulheres e gerai filhos e filhas, também tomai esposas para vossos filhos e dai vossas filhas em casamento, para que tenham filhos e filhas, multiplicai-vos ali e não venhais a diminuir. Empenhai-vos pela prosperidade da cidade, para onde vos exilei, e orai ao Senhor em favor dela, porque a prosperidade dela será a vossa prosperidade. Vamos orar. Senhor, nessa noite, mais uma vez ao Senhor que aqui nos reúne como igreja. Obrigado, Senhor. Obrigado porque nessa noite temos a alegria, o privilégio, a bênção de estarmos juntos com o Senhor e com o povo do Senhor. Que a Tua presença não nos seja desapercebida, que possamos senti-la e que o Senhor se revele a nós hoje, mais uma vez, por meio da Tua palavra. Que ela nos confronte, que ela nos conforte, que ela nos cure, que ela nos edifique, que ela nos abençoe mais uma vez essa noite, em nome de Jesus. Amém. Você já se sentiu alguma vez naquilo que poderíamos chamar de dias de cativeiro? Aquelas fases na vida em que você tem que fazer o que você não gostaria de fazer. Você tem que estar aonde você não gostaria de estar, mas tem que estar. Você tem que viver aquilo que nunca esperou viver, nunca desejou viver, mas não há saída. É necessário aquilo viver. Por exemplo, um homem que recebe o diagnóstico do câncer. Vai ter que passar agora por uma severa quimioterapia. Não tem para onde ir. Tem que estar onde não queria se estar. Tem que fazer o que não se desejava fazer. Tem que viver uma fase da vida que nunca pensou, nunca desejou, mas precisará enfrentá-la, precisará aceitá-la, precisará vivê-la. Uma mãe que abre a gaveta do filho e descobre que ele está agora como um usuário de drogas. Não queria viver essa fase. Nunca pensou nessa fase, mas vai ter que encarar essa fase. Ou alguém inocente que é preso injustamente. Já pensou a angústia? Já pensou a aflição?
é o tipo de situação em que muitos diriam: eu não quero viver isso, não aceito viver isso. A verdade, irmãos, é que nem sempre, ou a maioria das vezes, a vida não é como a gente quer. A vida não se configura, na maioria das vezes, como a gente esperava. Como é o caso aqui desse povo, que é deportado para a Babilônia, uma terra estranha, uma terra em que nunca desejaram estar, quanto mais viver, ficar, experimentar, mas que se tornou deles morada, a terra do exílio, onde precisariam não apenas a viver, mas aprender a viver, começar tudo do zero. E é nesse contexto de exílio, de deportação, de cativeiro, de dias indesejáveis, que Deus, na sua misericórdia, levanta o profeta Jeremias para lhes enviar uma carta. Uma carta que fica conhecida como Carta do Exílio, ou Carta aos Exilados. Pergunta: como é que a gente vive em dias em que a gente não gostaria de fazer o que tem que fazer, de estar onde tem que estar, e de viver e experimentar o que nunca, nunca, nunca desejou viver ou experimentar? Essa carta do exílio nos dá algumas respostas, pelo menos duas respostas. E a primeira, irmãos, nesses dias, Deus deseja que a gente não se recuse a viver, mas que a gente viva, ainda que não seja a vida que a gente sonhou. Você sabe aquela criança que sempre quando a brincadeira fica do jeito que ela não gosta, ela diz assim: assim não brinco mais, não quero mais brincar. Poxa, mas só tem que brincar do que você quer, do que você gosta, do seu jeito. Não quero, se recusa a brincar. Tem gente que fica adulta e não muda, continua assim. Se não for do jeito que ela quer, que ele quer, ele não brinca, ele se recusa. Se a vida é assim, não, então não quero, me recuso, não aceito. Um adulto ainda infantilizado. É assim que estava esse povo quando chega na Babilônia. O povo simplesmente se recusava a viver. Se recusava, inclusive, a louvar. Está certo que eles tinham um entendimento que cada Deus tinha a sua terra, e que, portanto, Deus estava lá em Israel, lá em Jerusalém, não estava na Babilônia. Esse era o entendimento que eles tinham. Depois Deus vai mostrar que não, que Deus estava ali mesmo com eles, mas eles se recusavam. Tanto é que o Salmo 137, 1-4, eles mesmos vão dizer assim: às margens dos rios da Babilônia, nos assentamos e choramos, recordando-nos de Sião, nos salgueiros que lá havia, pendurávamos nossas harpas. Sabe o pendurar a chuteira? Não quero mais, estou encerrando. Estou fechando o expediente. Pendurávamos nossas harpas, pois aqueles que nos levavam cativos nos pediam canções, e os que nos oprimiam pediam que os alegrássemos. Cantai-nos um cântico de Sião. Se esse povo fosse batista, ia falar: uma oportunidade para evangelizar. Mas não era. Então, eles se recusavam. E os que nos oprimiam pediam que os alegrássemos. Cantai-nos um cântico de Sião. Mas como entoaremos o cântico do Senhor em terra estrangeira? Davam desculpas, inclusive teológicas, errôneas, equivocadas, mas davam desculpas para não aceitar a vida que se configurara diante deles, e que Deus os chamava para viver. Tinham seus propósitos. Agora, como sempre tem profeta para tudo,
como sempre tem profeta para dizer o que o povo quer ouvir, lá também tinha alguns pretensos profetas, que diziam assim: ó, seguinte, o Senhor diz que o cativeiro vai ser curto, vão ser apenas 2 anos, apenas 2 anos, e aí o povo ouvia isso, 2 anos, bom, então para que plantar árvore, para que construir uma casa, para que arrumar a casa, para que adornar a casa, para que fazer planos, daqui a pouco a gente vai embora, e vamos apenas sobreviver enquanto o tempo passa. E aí Deus então responde o que está escrito na carta a partir do versículo 4. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel. Eu estou vendo vocês aí. Vocês pensam que eu só estou em Israel? Eu estou vendo vocês aí. E todos os que estão no exílio, os quais deportei de Jerusalém para a Babilônia. Olha as ordens do Senhor para quem não queria viver. Não aceitava a vida do jeito que estava, se recusava, se limitava a apenas sobreviver. Olha o que o Senhor diz: edificai casas e habitai nelas, plantai pomares e comei do seu fruto. Casai-vos com mulheres e gerai filhos e filhas, também tomai esposas para vossos filhos e dai vossas filhas em casamento, para que tenham filhos e filhas. Multiplicai-vos ali e não venhais a diminuir. Empenhai-vos pela prosperidade da cidade, para onde vos exilei, e orai ao Senhor em favor dela, porque a prosperidade dela será a vossa prosperidade. Ou seja, a ordem não era apenas sobreviver, mas viver, e viver de verdade, viver de forma plena. Para Deus, a vida, para nós, em qualquer circunstância, é um imperativo. Vivamos, enfrentemos o que tenhamos que enfrentar, com ânimo, com alegria de alma, com fé em Deus, mas enfrentamos. Você já parou para pensar que se Deus permite que você viva, se Ele está te dando vida, é porque Ele deseja que você viva? Se Deus está te dando vida, é porque Ele quer que você viva. Senão já tinha te recolhido. Mas por que não? Porque Ele quer que você viva da melhor forma, dentro do possível. Se não é do jeito que a gente quer, gostaria que seja pelo menos da melhor forma, dentro do que nos é possível. Se você me permite contar uma experiência particular, familiar, quando eu tinha lá uns 5 anos mais ou menos, eu ia fazer, a minha mãe, a despeito das dificuldades financeiras que nós como família passávamos, resolveu fazer uma festa para mim. Mas eu vou te dizer como foi a festa. Foi assim, ó, uma mesinha no quintal, com um bolo e um convidado, meu irmão de 3 anos. E aí tem a foto desse aniversário até hoje. A foto era eu lá, atrás daquela mesinha, com um bolo, uma velhinha, o meu irmão de lado, 3 anos, batendo palma, cantando parabéns para mim. E cadê minha mãe? Não saiu na foto, porque ela que era a fotógrafa da festa. E o meu pai também não saiu, por quê? Porque estava trabalhando. Mas vamos comemorar. Não dá para ser aquela festa, seja do jeito que dá. Mas olha, foi a celebração de aniversário mais simples que eu me lembre. Mas nunca esqueci. Nunca esqueci.
Deus quer que a gente viva o melhor dentro do que a gente pode. Não se recusa a viver. É o que o Senhor diz em Eclesiastes 9, 7 a 9. Vai e come com alegria o teu pão. Bebe o teu vinho com o coração contente, pois há muito tempo Deus se agradou do que tu fazes. Não é castigo, Deus não está de mal com você. Sejam as tuas vestes sempre bem cuidadas. E nunca falte o óleo sobre a tua cabeça. Ou seja, você sabe o que o Senhor está querendo dizer aqui, né? Continue sendo aciado. Tome banho. Vista uma roupa. Se arrume. E olha, desfruta a vida com a mulher que amas. Todos os dias desta vida. Não é alguns dias desta vida, os melhores dias desta vida, os dias quando tudo estiver como você quer, como você sonha, como você deseja. Não, todos os dias desta vida. Esse é o dia que o Senhor fez. Nos alegremos nele, vivamos e vivamos para a sua glória. Viva. A ordem é viver. Ou vai dar uma de criança. Não, assim eu não quero. Bom, fica aí a palavra para você. Viva. Tem muita vida ainda. Tem muito futuro ainda. Tem muita coisa boa ainda. Não vá perder tudo, por causa de alguns dias que a vida se configurou, ao seu ver, de forma indevida. Mas há uma segunda atitude que Deus espera de nós, nos dias de exílio, nos dias que a gente chama de cativeiro, não tem como sair, vai ter que experimentar. É que você coloque a tua esperança, mas não em qualquer pessoa, não em qualquer coisa, mas que você coloque a tua esperança e toda a tua esperança somente em Deus. Só em Deus. Somente no Senhor. Somente nele. Como é que uma pessoa que enfrenta um câncer tem força para fazer a quimioterapia? Pela esperança da cura. Como é que uma pessoa enfrenta um dia pesado de trabalho? Pela esperança do salário. Como é que algumas crianças engolem a verdura amarga? Esperança da sobremesa. Nossa esperança não é que a gente não vá passar por tribulações e tempestades, mas que uma hora vai vir a bonança. Deus dá palavra de esperança a esse povo. Olha o que ele vai dizer a partir do versículo 10. Porque assim diz o Senhor. Mas antes eu vou ler o 8 também, olha só. Pois assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel: não vos deixei enganar pelos profetas e adivinhos que vivem entre vós, nem deis ouvidos aos sonhos que eles sonham por vós. Eles vos profetizam mentiras em meu nome, eu não os enviei, diz o Senhor. Aí verso 10. Porque assim diz o Senhor: quando se completarem os 70 anos designados para a Babilônia, virei a vós e cumprirei a minha boa palavra a vosso respeito, e vos trarei de volta a este lugar. Olha o verso 11. Pois eu bem sei que planos tenho a vosso respeito, diz o Senhor, planos de prosperidade e não de mal, ou planos de bem e não de mal, para vos dar, sabe o que? Um futuro. Um futuro.
e uma esperança. Deus lhes dá esperança, mas a esperança que Deus lhes dá é Ele mesmo. É Ele quem vai os sustentar mesmo no cativeiro, que eles achavam que Deus não estava lá, Deus estava. É Deus quem vai os preservar, cuidar deles, mesmo no cativeiro. E é Deus que a seu tempo os vai visitar, e os livrar, e os trazer de volta do cativeiro. Deus e não outro. Em quem deveria estar a esperança deles? Tão somente em Deus. Deus é a esperança do seu povo. Por que, irmão? Nos seus dias de exílio, os dias que tem que viver o que não queria viver, fazer o que não queria fazer, estar onde não queria estar, a tua esperança, você tem que tirar os olhos de tudo isso e colocar em Jesus. Colocar em Cristo. Colocar em Deus. Por quê? Porque tem coisas que só Deus pode fazer por você. Só Ele. Mais ninguém. Nem quem queira. Tem coisas que só Ele. Você já ouviu aquele modo de falar que a gente ouve muito hoje em dia? Tamo junto, hein? Tamo junto. Aí, na hora do vamos ver, você fica sozinho. Mas não fica culpando as pessoas. Por quê? Elas falam isso na boa intenção e às vezes elas até querem ajudar, mas não tem poder para. Às vezes a nossa vida se configura de uma forma que as pessoas olham e sabe aquela outra frase? Só Deus na causa. E é mesmo, só Deus. Só Deus é onipresente para estar comigo e com você o tempo todo. Só Deus é onisciente para saber sempre como nos ajudar em qualquer situação, seja qual seja. Só Deus é onipotente para sempre, em qualquer dificuldade, poder nos socorrer. Então, tome cuidado. Tomemos cuidado para não esperarmos das pessoas o que só Deus pode fazer por nós. Só Deus pode. Só Deus pode pôr a mão, só Deus pode responder, só Deus pode estar junto naquela hora. As pessoas podem até certo ponto, passou de um ponto, não dá mais. Agora, por que a esperança só em Deus? Porque Deus sempre sabe o que faz. Mesmo quando a gente não entende, Ele está sabendo o que está fazendo. E sabe muito bem por que não está fazendo. Você sabe quem foi que levou esse povo para o cativeiro, né? Você sabe quem foi que deportou esse povo para a Babilônia, não é? Não foi Nabucodonosor. Nabucodonosor foi só um instrumento. Quem deportou o povo, quem foi? Foi Deus. Foi Deus. Foi o Senhor. Agora, muitos dizem que esse povo só chegou até hoje, enquanto muitos povos foram desaparecendo ao longo da história. Esse povo só chegou até hoje porque de tempos em tempos Deus pesou a mão. Deus corrigiu. Deus disciplinou.
Deus configurou a vida como eles nunca imaginavam. Deus foi podando, foi cortando, por mais que doesse, as partes da árvore que já estavam corrompidas com fungo, para que se poupasse a árvore inteira, o remanescente, para que a árvore não se perdesse, não morresse devido às suas próprias mazelas. Por isso que ela sobreviveu. Seja talvez por isso que você chegou até aqui, até hoje. Porque de tempos em tempos Deus pôs a mão na sua vida e fez o que você não queria que Ele fizesse, e Ele fez. Para te corrigir, para te fortalecer, para te tirar dos maus caminhos que você nem imaginava que você ia entrar, para te curar a alma de mazelas que iam destruir a você mesmo. Por isso que Jesus diz: o que eu faço agora, você não entende, mas entenderás depois. Por isso que eu costumo dizer, a pior coisa que pode acontecer na nossa vida não é Deus pesar a mão, porque enquanto Ele está pesando, é porque Ele está cuidando. A pior coisa é Ele largar de vez. Então, louvado seja o Senhor, que não desiste de nós. Você sabe que tem um teólogo alemão chamado Jürgen Moltmann, e ele foi um soldado alemão na Segunda Guerra Mundial, e ele e a sua tropa se entregaram às tropas britânicas, e ele foi conduzido a um campo de prisioneiros, junto com outros soldados. E ele conta que naquele tempo, seu tempo de exílio, seu tempo de cativeiro, seu tempo como prisioneiro, ele diz que as esperanças dele e de outros soldados batiam nos arames farpados, nas cercas de arames farpados, e não passavam. Batiam ali e voltavam, porque eles não conseguiam ver além daquelas cercas. E alguns, por falta de esperança, adoeciam e morriam. Mas Deus usou um capelão americano para lhe entregar um Novo Testamento com salmos. E ele leu os salmos, ele leu o Evangelho, e ele se converteu. Ele se converteu. E ele foi alimentado ali pela palavra de Deus, as suas esperanças. Até que um dia ele foi liberto. Se tornou um teólogo. E ele desenvolveu uma teologia chamada Teologia da Esperança. E ele tem uma frase que eu compartilho com você, que diz assim, duas frases. Não é que Deus está também atrás da cerca de arame farpado. É ali que Ele está. E uma segunda frase. Deus chora conosco hoje, para que venhamos a sorrir com Ele amanhã. Você não está sozinho aí no seu cativeiro. Perceba que mesmo aí, Deus está. A presença de Deus se faz sentida. Ela te sustenta, ela te fortalece, ela te ajuda. Cada dia. Cada dia. E não pense que Deus está se alegrando não, mas Ele sabe, é igual a gente, né, que é pai. Aquele dia que a gente tem que levar o filho para aquele exame difícil, e a gente sofre com ele, mas tem que passar. Deus é pai, irmãos. Então, se nesses dias seus de cativeiro, não sei se você os viveu, vai viver, está vivendo, mas se os vive, entrega a tua culpa ao Senhor. E Ele vai te dar o seu perdão.
Entrega a sua ansiedade e Ele vai te dar a sua paz. Entrega a sua confusão e Ele vai te dar a sua orientação. Entregue a sua condenação, Ele vai te dar a sua salvação. Entregue a sua tribulação de alma e Ele vai dar a sua consolação. Entregue toda a sua esperança a Ele e no tempo devido Ele te dará a sua resposta. Porque, como diz o próprio Jeremias depois em Lamentações 3:25, bom é o Senhor. Você pode dizer isso, irmãos? Bom é o Senhor. Amém. Para os que esperam por Ele, para a alma que o busca. Que assim seja. Que Deus te abençoe. Em nome de Jesus. Amém.